Você faz o uso da ferramenta ressonância harmônica e ainda tem dúvidas sobre o processo? Então fique aqui comigo que eu trouxe 5 erros para você poder evitar durante essa jornada de autoconhecimento com a ferramenta ressonância harmônica. E para mim, a última foi a mais impactante na minha vida até hoje. Então, assista até o final para você entender direitinho e não cometer esses erros aí ao longo desse processo. Lembrando que eu trago aqui as minhas experiências, as minhas vivências, eu não tenho nada a ver com a equipe do professor Hélio Couto, não estou falando em nome da equipe dele, estou falando sobre as minhas experiências e algumas dúvidas que eu vejo que as pessoas têm por aí e que eu já tive, mas que hoje eu já consegui desvendar e eu resolvi trazer para você para poder te ajudar também, para você não cometer aí esses erros que eu cometi. Então, se você se interessa pela ferramenta, se você ainda não faz o uso, eu indico você a entrar no site do professor para poder pesquisar mais sobre, tá? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal, eu tenho uma playlist inteira falando sobre os meus depoimentos da ressonância harmônica, então eu sugiro também você acessar lá depois para poder assistir e entender tudo direitinho também. Então, aqui nesse vídeo eu não vou falar sobre o que é a ferramenta em si, porque eu já tenho essa playlist falando sobre a ferramenta, sobre como você pode pedir, sobre alguns depoimentos. Eu já estou indo para minha 6ª onda, então eu tenho muito conteúdo aqui falando sobre a ressonância harmônica, mas eu vejo por aí que tem muita gente com muita dúvida e são as mesmas dúvidas, coisas assim que poderiam ser evitadas, mas que às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, por falta de estudo, de pesquisa, acaba cometendo vários erros aí ao longo da jornada e o processo fica mais difícil, a pessoa não consegue sair do lugar, não consegue realizar e acha que não está dando certo. E aí eu resolvi trazer esse vídeo para poder te ajudar e para ver se você se encaixa em alguma coisa aqui que eu vou falar, né? E se você tiver alguma dúvida que eu não falar aqui nesses erros, você pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o prazer de vir e te responder essas suas dúvidas. Uma das coisas assim primordiais, mas que eu vejo que ainda tem muita gente que não segue, é assistir às palestras. Se você já iniciou o processo, né, você precisa assistir todas as palestras e, se possível, assistir mais de uma vez. Por quê? Acaba que, como o professor ele fala sobre muitas coisas aleatórias, mas que fazem muito sentido, são geralmente coisas que a gente nem nunca ouviu falar. Então, assim, vai ter vários conceitos que a gente nunca ouviu falar e quando a gente assiste de primeira, a gente não consegue absorver toda a essência ali daquela informação que ele está tentando passar. Por isso que até mesmo ele sugere você assistir várias vezes a mesma palestra para você conseguir absorver, porque à medida que você vai assistindo as palestras, a sua consciência vai expandindo, ela vai aumentando aí o nível de complexidade, né, de abstração. Então, quando você assiste pela primeira vez, pode ser que você não consiga captar alguma coisa aí importantíssima e quando você vai assistindo de novo, você vai conseguindo entender melhor como é que funciona o processo e aí vai ficando mais fácil para você. E eu sugiro assistir todas, uma por uma e depois voltar a assistir de novo por várias e várias vezes, ou pelo menos mais uma vez além daqui da primeira, tá? E também tem um livro, Mentes Informadas, e tem também um outro livro que ele indica, que é do curso de mecânica quântica. Então, quando você faz as palestras e lê esse livro Mentes Informadas, você também vai estar reforçando as palestras, porque acaba que o conteúdo que está dentro das palestras também está no livro, mas você passa a ter um nível de entendimento maior, porque você está lendo, você está anotando. Então, tem que assistir todas as palestras até o final e tem que ler esse livro para que você possa entender realmente como funciona a ferramenta, que não é algo fácil, né? Não é uma brincadeira de criança, então é a sua vida ali que está em jogo, é uma transformação da sua vida e você não vai querer fazer qualquer coisa, né? Porque senão você não estaria à procura, em busca de uma ferramenta para poder transformar a sua vida, porque a sua vida já está de um jeito, você vai querer piorar? Não. Então, é melhor você assistir todas as palestras, ler o livro, entender como que funciona a ferramenta para ela funcionar da melhor maneira para você. E também outra coisa muito, muito importante, não vale só assistir as palestras, porque acaba que quando a gente começa a assistir as palestras, a gente só quer ficar assistindo, trancado dentro do quarto, assistindo, lendo. Só que o que é mais importante? Você colocar em prática
tudo aquilo que ele está falando nas palestras, entende? Você tem que colocar em prática. Não adianta você assistir e não fazer nada, né? Seguir a sua vida e não fazer nada. Então, além das práticas, né, da mudança de mentalidade, de comportamento no seu dia a dia, ele, no meio das palestras, ele vai dando algumas dicas, né? Algumas experiências que você pode ter, por exemplo, um livro que você pode ler, um filme que você pode assistir, e aí, a partir dali, você tem que ter a curiosidade de ir pesquisando o que ele está falando, porque é um complemento dos estudos ali do caminho das palestras. Então, quando você tem mais curiosidade de saber o que realmente funciona, como que o universo funciona, maior vai ficando o seu nível de entendimento, maior vai ficando a sua consciência e mais fácil vai ficando aí o seu processo de autoconhecimento e de transformação. A outra coisa existe dentro da gente uma centelha divina, dentro de cada um de nós. Tanto que esse termo eu nunca tinha ouvido falar na vida até eu assistir as palestras dele. É um dos exemplos que eu citei aqui sobre as coisas que ele fala lá dentro, que são umas coisas que a gente nunca ouviu falar. E, por exemplo, a centelha divina é uma delas. Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar em centelha divina. É uma partícula de Deus dentro de cada um de nós e que nos conecta diretamente a essa fonte, ao todo. E através dessa centelha divina a gente recebe a intuição diretamente dessa fonte. Tá, mas aí a gente tem a centelha divina e temos o ego. O ego é a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso eu aqui, pessoal, que está aqui na Terra, né? Então, só que esse eu pessoal, que é o ego, ele se sente totalmente separado da fonte. Então, ele é o contrário aí da centelha divina. A centelha divina está totalmente dentro da sua essência, o que você é de verdade, como uma partícula de Deus, e o ego é a sua identidade aqui nessa 3D. E o que acontece? O que tem a ver com a ressonância harmônica? Muitas vezes a gente fica empolgado de querer pedir a onda logo de cara, né? Eu já entendi o processo, eu não preciso estudar mais, eu quero pedir a onda, eu quero pedir muita coisa, e não adianta. A dica que eu dou é que você se conecte com essa centelha divina, que é a sua essência, que é quem vai saber o que é melhor para você naquele momento do seu processo de transformação, né? Então, quando você entra em contato com a sua centelha divina, você pode pedir para ela te falar, né, o que você tem que pedir na ressonância naquele momento. Então, não adianta você querer pedir muitas coisas e não é aquilo que você precisa, né? Então, é essa sacada que eu tive depois de algumas ondas, né? E que eu posso perguntar para essa centelha divina o que eu preciso pedir naquele momento. E como que eu entro em contato com essa centelha divina? Você pode entrar em contato, a forma mais fácil é através da meditação. E, inclusive, a meditação, se você não tem o costume de fazer, é essencial para você conseguir passar por esse processo de transformação da ressonância harmônica. Então, se você não tem o costume, eu sugiro que você comece a meditar hoje. Por quê? É a maneira mais fácil que você tem de se conectar com a sua centelha divina. E a centelha divina, ela vai fazer parte de todo esse processo. Então, ela tá lá dentro e ela vai querer sair, ela vai querer se expressar, a sua essência vai querer se expressar. E para você ter acesso a isso tudo, você precisa se conectar. Então, a meditação é a forma mais fácil que tem de se conectar com a centelha divina. Então, você silenciar a sua mente aí 10 minutos, 15 minutos por dia, já é assim, essencial para você conseguir passar por esse processo todo, tá? E daí você pode conversar, você pode perguntar o que eu preciso, centelha, o que eu preciso para essa onda agora, o que eu preciso transformar em mim, o que eu preciso limpar, e aí ela vai te dando as intuições, vai vindo através de intuição, tá? Tem outras formas de se conectar com ela, com certeza, que é se conectando com a natureza, por exemplo, no momento que você estiver tomando banho, no momento que você estiver disperso, assim, praticando alguma atividade física. Então, todo aquele momento de relaxamento é um momento propício para você se comunicar com essa centelha e ela se comunicar com você também. E muitas vezes pode ser através de sinais, pode ser através de músicas, pode ser através de leituras de textos, de filme. Então, não vai chegar uma pessoa e falar para você diretamente, né? É bem sutil a mensagem que Deus traz pra gente. Então, tem que prestar atenção nos sinais. Se você pedir uma resposta, você tem que prestar atenção nos sinais, tá? Que a resposta pode estar ali em alguma daquelas coisas ali que você, ao seu redor, tá bom?
Uma outra coisa aqui que eu nunca vi ninguém falando sobre isso, pelo menos nos vídeos que eu buscava aqui sobre depoimentos da ressonância harmônica, é a questão de aterrar. É o aterramento, o enraizamento. O que seria isso? Seria viver com os pés no chão. Porque às vezes a gente busca uma ferramenta de autoconhecimento que acha que vai ser mágica, né? Um passe de mágica e aí já transformou a vida toda, e você não precisa fazer nada. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Você precisa estar aqui com os pés no chão. Você precisa entender como que o universo funciona, que você precisa ter ação, né? Não basta você acreditar e não fazer nada e achar que vai ser um milagre na sua vida, que um belo dia você vai acordar e vai estar tudo resolvido. Não é assim. Então, essa questão do enraizamento, ela é muito importante porque quando a gente está enraizado aqui na Terra, quando a gente está com as nossas raízes aqui na Terra, a gente consegue suportar a expansão, certo? Porque tem que ter um equilíbrio ali da energia que vem do céu e a energia que vem da Terra. Então, quando você não está aterrado e recebe aquele monte de informação, por exemplo, dos pedidos que você fez para ressonância, ou até mesmo as palestras, a informação das palestras que o professor fala, você não consegue sustentar aquele tanto de informação e acaba que você pode até desistir do processo no meio do caminho. Porque você não tem uma base. Então, se você não tem uma base, como que você vai... Imagina construir um prédio. Se você não fizer o alicerce, a base ali, e começar a construir em cima de qualquer coisa, de qualquer jeito, aquele prédio vai cair. Ele não vai conseguir sustentar a expansão. Ele não vai conseguir sustentar ali aquele tanto de informação que está em cima dele. Então, isso acontece com a gente também. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas desistem no início do processo. Só que o professor fala isso nas palestras. Então, às vezes, a gente não consegue prestar atenção. Eu só fui prestar atenção nisso há pouco tempo atrás, que eu tive contato com um outro tipo de terapia, que eu estou fazendo um curso, que a professora, né, ela explicou o que é realmente o enraizamento. E eu falei, nossa, realmente isso faz total sentido. Então, eu tenho dever de passar isso pra frente, né? Porque eu não sabia. Então, tem muita gente, às vezes você ainda não tem noção disso e não sabe o que está acontecendo. E, às vezes, esse simples fato de você mudar essa chave aí, você consegue transformar todo o seu processo de autoconhecimento. E isso é com qualquer ferramenta, não somente a ressonância harmônica. Então, uma coisa na prática, por exemplo, essa questão do enraizamento com a ressonância harmônica. Se você fez algum pedido, eu quero as matérias do concurso para eu poder passar no concurso. Então, você precisa estudar para poder passar no concurso, né? Não vai vir a informação, você não vai do nada acordar e a informação vai estar lá e você vai começar, você vai fazer a prova e aí vai vir a informação para você. Não, você precisa estudar. Isso que seria manter os pés no chão, aqui, por exemplo, tá? É um dos exemplos. Ou se você pede uma melhoria aí para sua empresa, você precisa organizar a sua empresa, você precisa pelo menos abrir uma empresa, entende? Então, muita gente acha, não leva isso em consideração e acaba desistindo do processo e muitas vezes é por causa da falta aí de enraizamento aqui na Terra, beleza? Então, vamos para um outro assunto muito, muito interessante, que é sobre os arquétipos. Se você for pedir algum tipo de arquétipo, algum arquétipo, qualquer que seja, você precisa pesquisar sobre esse arquétipo, certo? Você precisa entender como que funciona a energia desse arquétipo, se esse arquétipo tem a ver com você, se você está precisando dele naquele momento, certo? Então, não é porque você viu no TikTok, no YouTube, em qualquer outro lugar, e usa o arquétipo tal para sedução, usa o arquétipo tal para atrair dinheiro. Não é assim que funciona. Eu vou pedir um arquétipo na ressonância harmônica e beleza, vamos ver no que dá. Mas não é bem assim, tá? O arquétipo são energia, é uma energia muito, muito forte, que se você não tiver alinhado com aquele propósito do arquétipo, a sua vida pode vir até a desmoronar. Tá? Então tem que prestar muita atenção nisso, tem que pesquisar como que você ativa essa energia dos arquétipos na sua vida, no momento que você precisa,
Por quê? Se você for pedir a energia de um arquétipo na ressonância, serão 90 dias daquela energia reverberando na sua vida. Então, se você pede algum arquétipo que não está de acordo com o que você precisa naquele momento, em vez de você ter uma experiência maravilhosa aí de luz do arquétipo, você pode vir a ter muitas catarses, né? Porque o seu lado sombra pode vir a bater de frente com a luz do arquétipo e aí não vai dar nada de bom, ok? Então tem que prestar atenção nisso, tem que pesquisar antes, tá? Para não cometer esse erro aí e você aí acabar desistindo no meio do processo todo, ok? Outra coisa muito interessante é a questão da limpeza de crenças. Vai pedir limpeza de crença, gente, pelo amor de Deus. Essa foi uma das piores coisas, assim, um dos piores erros que eu cometi, na verdade, nesse processo aí, durante esse tempinho que eu tô fazendo a ressonância. Por quê? Quando o professor fala que, nossa, você pode limpar suas crenças tal, seu paradigma, aquela coisa toda, é só você pedir na onda, aquela coisa toda, você já fica doido, né? Ah, eu quero limpar isso, eu quero limpar aquilo, e aí já começa a colocar nos seus pedidos lá a limpeza de todas as crenças que você acha que você tem. Porém, o erro está aí. Muitas vezes a gente não sabe quais crenças a gente tem, né? Porque não é assim, eu tenho crença sobre o dinheiro. Só que dentro dessa crença sobre o dinheiro, sobre prosperidade, tem várias outras crenças embutidas. É igual uma cebola, imagina uma cebola. São várias cascas, então são várias crenças embutidas dentro de uma maior. Só que, como que você vai saber de tudo isso? Não tem jeito, né? A não ser que você passe por um processo terapêutico aí antes disso. Mas, quando você vai pedir, por exemplo, eu cheguei a pedir várias limpezas, tipo limpeza de várias crenças ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente não consegue sustentar isso. Então, o que acontece? A ressonância, ela vai potencializar isso. Ela vai potencializar suas crenças. Então, se você não cuidar primeiro das suas crenças, para depois você pedir a onda, o que vai acontecer? Você não cuidou das crenças, você pediu a onda, então vai potencializar, ou seja, vai piorar aquelas crenças ali. E aí você não vai conseguir suportar o processo e vai desistir no meio do caminho, vai viver em catarse, né? Em vez de ser uma experiência boa, vai ser uma experiência muito árdua, vai ser pela dor. Então a gente tem que levar em consideração isso também. Então, por exemplo, se você pediu para limpar as crenças sobre o dinheiro, crenças negativas sobre o dinheiro, você precisa saber quais são as crenças que você tem naquele momento, que você tem na sua vida. Você tem que começar a trabalhar essas crenças, né, para depois você pedir a onda para poder te ajudar a limpar essas crenças mais rapidamente e mais profundamente, tá? Então, como que você vai saber? Ao longo do processo, você vai descobrindo. Ao longo dos estudos, você vai descobrindo. Então, verifica, por exemplo, como que está a sua vida na área financeira? Como que está a sua vida na área de relacionamentos? Como que está a sua vida na família? Ou de outra forma, qualquer outra área da sua vida. Dali, você vai ter uma noção de onde que tá as suas crenças. Quais são os tipos de crenças que você tem. Sua vida financeira tá boa? Tá ruim? Seus relacionamentos são bons? São ruins? Então aí você tira uma base daí para saber quais as crenças que regem na sua vida. Crença de não merecimento é o que mais tem, tá? Então, você tem que analisar quais essas crenças que você tem. Aí entra a questão do enraizamento. Como que você vai fazer para poder mudar aquelas crenças? Então, você tem que fazer aqui, colocar o seu pé no chão, né? Então, se você tem uma crença de não merecimento, que você não merece ganhar muito dinheiro trabalhando pouco, então você tem que mudar essa crença, né? Você tem que, não tem como apagar, tem como a gente adicionar novas crenças positivas em cima delas, tá? Então, esse é só um exemplo também. Eu tenho também um vídeo aqui falando uma forma muito fácil de você mudar essas crenças, tá? Depois você pode acessar aqui a playlist da ressonância harmônica que vai estar lá, ok? Então, tem uma outra forma que foi algo que eu fiz recentemente, mas depois de muito tempo de ressonância, que foi fazer algumas sessões com o terapeuta, né? Eu fiz algumas sessões e descobri que eu tinha, assim,
1 milhão de crenças dentro de uma crença só. A minha, no caso, foi síndrome do impostor, né? Você já deve ter ouvido falar nessa síndrome do impostor. Então, dentro dessa crença do impostor, tinha várias outras crenças embutidas dentro dessa. Então, foi mais de 70 crenças. Consegue entender a magnitude disso? Faz sentido para você agora? Imagina se você pede a limpeza dessa crença e aí vem um monte. Você não vai saber como lidar com aquilo. Por quê? As coisas vão começar a aparecer para você. As pessoas do seu passado vão começar a aparecer para você. Então vão vir situações que você não está nem esperando, mas que faz parte daquela crença. Por quê? A ressonância, ela vai, como é potencializadora, ela vai trazer à tona, ela vai levantar o tapete ali e vai tirar toda aquela sujeira debaixo do tapete e vai jogar tudo pro alto, né? E como que você vai saber? Se você não fizer uma investigação profunda dessas suas crenças, do seu paradigma, para você saber o que você precisa limpar. Então vai acabar que vai vir tudo à tona, tudo junto, e você vai passar por uma catástrofe enorme e não vai saber lidar com isso. Então é isso. Eu fiz essas sessões com o terapeuta, inclusive ele faz uso da ressonância harmônica também, mas eu também posso te ajudar a entender esse processo, porque eu também estou nesse caminho de terapia, né? Estou fazendo alguns atendimentos. Então, se você quiser entender melhor, não a ferramenta em si, mas como passar pelo processo da ressonância harmônica, do autoconhecimento, eu posso te ajudar nesse processo, né? Eu posso te ajudar nesse caminho aí do transpessoal, que seria além do eu pessoal, né? Que é o caminho da verdade, do que está em verdadeiro na sua essência, tá? Na sua essência do que você é, com uma extensão do Criador, uma extensão do Divino. Então, eu posso te ajudar aí nesse processo. Inclusive, eu tenho valores especiais para quem faz uso da ressonância harmônica. Se você quiser um atendimento comigo para entender melhor, para saber em que pé que está a sua jornada de autoconhecimento, eu vou deixar o meu número aqui para você entrar em contato, para que a gente possa agendar uma sessão com você. Você conseguiu entender o que eu quis passar aqui, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui nos comentários. Assim, eu adoro responder essas dúvidas, principalmente sobre a ressonância harmônica, que é uma ferramenta que eu amo de paixão, tá na minha vida, assim, enquanto existir, eu vou querer usar. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que merece saber de todas essas dúvidas que eu passei aqui, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Beijo de luz. Fui!